Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pega a tua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso 18. Apocalipse, capítulo de número 2, verso 18. Aleluias. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos que aqui está nesta noite, na casa de Deus. Louvo a Deus pela vida da minha amiga que está aqui nesta noite, Lorena. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. É a minha irmã de outra mãe. Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso 18. Fala assim a palavra do Senhor. A quarta carta à igreja de Tiatira. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, ó, tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta noite, para que Jesus Cristo venha falar nesta noite através da sua palavra. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, entramos na tua presença em oração. Senhor, venha falar com a tua igreja nesta noite. Senhor, eis aqui a tua palavra. Usa-me, Senhor, nesta noite como tu queres. Usa a minha boca, Senhor, para transmitir a tua mensagem para a tua amada igreja. Espírito Santo de Deus, venha repreender todo o mal nesta noite, ó Pai. Todo ataque maligno, todo ataque de Satanás contra nossas vidas. Senhor, nos cobre com o teu sangue santo e precioso. Meu Deus, venha repreender todo o mal que queira impedir o teu agir, o teu operar aqui nesta noite no meio da tua igreja. Venha falar comigo, fala com cada um que aqui está nesta noite. Repreende todo o mal, Senhor. Lava os nossos corações para receber a tua palavra nesta noite, em nome santo do Senhor Jesus. Amém, igreja? Assenta nesta noite adorando ao Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A Bíblia vai falar que o livro de Apocalipse, ele é uma revelação de Jesus Cristo, a qual ele deu a João quando ele estava ali na ilha de Patmos. Jesus ordena para que João venha escrever cartas e enviar para as igrejas da Ásia. Jesus, através daquelas cartas, ele vai dar um diagnóstico espiritual daquelas igrejas, chamando aquelas igrejas ao arrependimento. Aquela igreja, ela enfrentava muitos desafios relacionados ao compromisso com a verdade e a santidade.
Então, as cartas a qual Jesus envia para cada igreja, ali ele vai dar um diagnóstico e vai aconselhar aquele povo a se arrepender dos seus pecados e voltar a praticar as obras que venham agradar a Cristo. E a carta que é enviada à igreja de Tiatira, no capítulo 2, verso 18, nos ensina que Jesus, ele tem os olhos como chama de fogo, os seus pés como os de latão reluzente. Ele conhece as nossas obras, ele conhece os nossos erros. E Jesus, ele nos convida a perseverar até o fim. Jesus, ele conhece as nossas obras, ele conhece quem nós somos. Aí a Bíblia vai dizer aqui, capítulo 2, verso 18: os olhos de Deus, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao de latão reluzente. A chama de fogo simboliza a pureza, a capacidade de Deus discernir o coração de cada um daquela igreja. Simboliza que Deus, ele é grande, ele é soberano. Jesus, ele não vê apenas o nosso exterior aqui, o nosso físico. Mas Jesus, ele é aquele que vê muito além. Ele vê as nossas ações, ele conhece as nossas intenções, a intenção do nosso coração. Tem um Salmo 139 que vai dizer: Jesus, tu me sondas e me conhece. Tu conhece o meu assentar e o meu levantar. Quem pode se esconder dos olhos do Senhor? Ninguém pode se esconder. E isso aqui nos desafia a viver com integridade, sabendo que nada pode se esconder dos olhos de Deus. Jesus, ele nos chama para viver uma vida santa, uma vida de santidade, a qual venha agradar a Ele, porque os olhos dele estão em todo lugar. Ele contempla o nosso deitar, o nosso levantar. Ele contempla a nossa vida a todo instante. Tudo que nós temos feito, Jesus, ele tem visto. E qual tem sido as nossas obras? O que nós temos feito para o Senhor? O que nós temos feito, por onde nós temos andado? Será que tem agradado ao Senhor? Os olhos dele é como chama de fogo, está em todos os lugares da terra. Aí a Bíblia vai dizer aqui: os seus pés semelhante ao latão reluzente, que indica firmeza e justiça divina. Deus, ele é justo. A justiça de Deus, ela não é como a justiça do homem. A balança dele não vai pesar para um lado e nem para o outro. Jesus, ele quer santidade da sua igreja. Ele quer arrependimento da sua igreja. Ele quer que a sua igreja venha ter obras a qual venha agradar a Ele. Jesus quer que a sua igreja venha ter obras a qual venha dar bom testemunho por onde nós passar. Jesus, ele é justo em julgar. No verso 19: eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Jesus aqui, ele elogia a sua igreja. Jesus, ele reconhece ali as obras de amor daquela igreja. Jesus, ele reconhece a fé e a perseverança daquela igreja. Jesus, ele via o esforço daquela igreja para ela crescer. E Jesus, ele falou isso: eu conheço, porque ele conhece todas as coisas. Nós nunca devemos nos acomodar como nós está, mas nós sempre temos que buscar crescer continuamente na nossa fé, no nosso serviço, no nosso amor. Sempre devemos continuar perseverando. Aí a Bíblia vai dizer aqui
que apesar das boas obras daquela igreja, a qual Jesus elogia aqui no verso 19, Jesus fala que ela tolerava o pecado dentro da igreja. Aí Jesus vai dizer no verso 20, mas Jesus ele elogiou: eu conheço a tua fé, o teu amor, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são melhor do que as primeiras. Mas no verso 20 Jesus vai dizer: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostitui e comam do sacrifício da idolatria. Aqui simbolizava o pecado. Jesus ele não tolera o nosso pecado. Jesus ele nunca vai aceitar o nosso pecado. Apesar das boas obras daquela igreja de Tiatira, só que ela tolerava o pecado dentro da igreja. Uma vida de boas obras deve ser acompanhada de compromisso, fidelidade e santidade. Jesus ele nos chama para ser santo. Jesus elogiou, mas depois repreendeu: eu tenho contra ti que toleras o pecado. Irmãos, as nossas boas obras faz parte de nós ir para o céu. A Bíblia vai contar a história de um homem por nome Cornélio. Este homem, a Bíblia vai dizer que ele vivia de contínua oração e ele dava esmolas aos pobres. Só que a Bíblia vai nos relatar também, quando nós ler essa história, que Jesus ele queria muito mais que as esmolas de Cornélio. Jesus ele queria muito mais que as boas obras de Cornélio. Jesus ele queria levar salvação para a vida de Cornélio. A Bíblia vai dizer que ele dá uma visão para Cornélio, enquanto Cornélio está orando, e dá uma visão para Pedro também. E Pedro vai até Cornélio, batiza ele e houve salvação lá naquela casa. Jesus aqui ele elogiou a sua igreja, mas depois ele repreendeu: eu tenho contra ti que toleras o pecado. As nossas boas obras faz parte para que nós venhamos ter uma vida com Cristo, faz parte. Jesus ele reconheceu ali a paciência da igreja em meio às provações. Jesus ele reconheceu: as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aquela igreja ali, ela tinha um testemunho poderoso pelo seu amor, pela sua paciência, pelas suas obras, só porque estava tolerando o pecado. No verso 29, nós podemos, no verso 20 até o 29, tenho contra ti que tolera Jezebel. A igreja tolerava Jezebel, simbolizando o engano, a imoralidade. Jesus ele ofereceu para esta igreja uma oportunidade ao arrependimento. Aí Jesus vai dizer no verso 21: e dar-lhe-ei tempo para que se arrependa da sua prostituição. E não se arrependeu. Jesus ele não toma ninguém por inocente. Antes de acontecer algo, Jesus ele vai alertar. Ele vai usar alguém para falar conosco. Olha, Jesus ele está querendo isso de você. Jesus ele quer que você não vá por esse caminho, mas vai por esse. A Bíblia vai dizer que no verso 21: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, do seu pecado, da sua imoralidade. E não se arrependeu. Quase todos os dias estamos aqui dentro desse templo. E a mensagem a qual Deus tem deixado todos os dias quando estamos aqui: arrependa-se do seu pecado,
Arrependa-se do seu pecado, faça uma nova aliança com Cristo, viva em santidade. Jesus está dando tempo para a sua igreja se arrepender. Jesus tem falado e Ele tem dado tempo para a sua igreja. Mas vai chegar um grande dia, amada igreja, que essa porta irá se fechar. Não vai haver mais tempo de se arrepender das suas obras. Não vai haver mais tempo de se arrepender do seu pecado. Porque quando a trombeta soar, Ele virá como juiz para julgar a sua igreja. Aleluias. Devemos confrontar o pecado em nossas vidas e na igreja, sem tolerar o erro e o pecado. Jesus, Ele não mudou. Pode as pessoas estar mudando, pode estar vendo várias ideologias nascendo, pode estar nascendo novas leis, querem até mesmo mudar o ritmo dos cultos da igreja, cultos de adoração a Deus. Mas Jesus, amada igreja, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele quer uma igreja santa, lavada e remida com o sangue dele. Ele nos comprou, foi com sangue. Ele morreu naquela cruz para nos dar oportunidade, não para estar pecando dentro da casa dele, não para estar brincando de servir a ele. Os olhos dele é como chama de fogo, os pés dele é semelhante ao de latão reluzente. Ele é justo, Ele é grande, Ele é Deus, Ele é poderoso, e não há outro igual a Ele. Aleluia. Devemos confrontar o pecado. Jesus promete ali autoridade sobre a nação ali. Jesus, aleluia, Ele promete uma comunhão com aquele povo, se ele se arrependesse do seu pecado. Aleluia. Persevera na fé. Não, aleluia, não deixe que o inimigo da minha e da tua alma venha querer roubar a nossa salvação. Ele quer nos ver destruído, Ele quer nos ver humilhado, rejeitado, Ele nos quer ver caído, envergonhado. Jesus, Ele nos quer ver distante da presença de Deus. Aleluia, o inimigo da nossa alma, perdão, igreja, ele nos quer ver distante de Jesus. Ele nos quer ver assim como aquele filho pródigo que estava na casa do pai, como aquele louvor a qual nosso irmão Daniel louvou. Ele estava na casa do pai, ele pediu a herança ao seu pai e saiu. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo. Enquanto ele, aleluia, podia, aleluia, oferecer algo, ele tinha alguém ali do lado dele. Mas quando a herança acabou, ele começa a ser humilhado, ele começa a ser rejeitado. Aquele filho que outrora estava na casa do pai, tinha comida na mesa, tinha vestes limpas, tinha o amor do seu pai, aleluia, agora ele se encontra perdido, sem esperança. Agora ele se encontra humilhado, a sua herança acabou. Ele vai pedir emprego, e a Bíblia nos diz que ele deseja se alimentar daqueles alimentos a qual os porcos comiam. É isso que o diabo faz quando ele arranca alguém da sua presença. Ele quer ver lá no mundo na droga, ele quer ver lá no mundo na prostituição, ele quer ver lá no mundo caído, fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Quantas pessoas brincaram tanto com a palavra de Deus e hoje está lá no mundo acorrentado, no pecado, na droga, na bebida, na prostituição. Satanás, ele nos quer ver desse jeito, humilhado lá fora, mas Jesus não. Jesus, ele nos quer ver aqui dentro do templo dele, adorando a ele, glorificando
final Jesus vai dizer: quem tem ouvidos ouça. Ele reforça a mensagem aqui. Esta mensagem, quando Jesus fala, quem tem ouvidos ouça, reforça que esta mensagem aqui é para todos. Todos que estão dispostos a obedecer e a viver a palavra dele. Todos que estão dispostos a obedecer e viver em santidade. Devemos ser sensíveis a ouvir a voz de Deus. Devemos ser sensíveis a tomar decisões. Será que Deus está no meio dessa situação? Será que Deus está comigo no meio dessa decisão a qual eu vou tomar? Mas nos dias de hoje, estamos vivendo uma geração onde crentes não querem mais orar. Chega na igreja, já não tem mais aquele compromisso de falar com Deus. Já não tem mais o desejo, seu coração já não queima mais em ter aquela intimidade, em ter prazer de conversar com Ele. A Bíblia vai falar, aleluia, lá no livro de Mateus 7,13, sobre a escolha entre dois caminhos. Vai falar sobre a porta estreita que conduz à salvação e a porta larga, a qual conduz à perdição. A porta estreita, amados irmãos, ela é uma porta difícil, ela é uma porta apertada, é uma porta, aleluia, a qual, amados irmãos, não são todos que vai passar por ela, pela porta estreita, a porta que vai levar à salvação, porque a porta que nos conduz à perdição é onde tudo nós fazemos, tudo eu posso, tudo eu quero, tudo eu faço, mas é a porta larga. E a Bíblia nos diz que esta porta vai nos conduzir ao caminho da perdição, aonde vamos perder a nossa salvação. E a porta estreita, ela é uma porta difícil de entrar, porque é uma porta aonde tem que ter renúncia. É uma porta onde eu nego a mim mesmo e passo a fazer a vontade do meu Pai. Passo a fazer a vontade daquele que me criou, que é Jesus. Jesus, Ele nos chama para ser santo, para ser, aleluia, para viver em santidade e viver uma vida a qual vinha agradar a Ele. Irmãos, Jesus, Ele conhece. Ele, assim como Ele conhecia as boas obras daquela igreja, mas Ele também via o pecado, Ele também via o erro. E Jesus, Ele falou: eu vou lhe dar tempo para que se arrependa. Porque Jesus está de braços abertos. Quando nos arrependemos das nossas obras, dos nossos pecados, dos nossos erros, Ele está de braços abertos. Quando eu leio a Bíblia sagrada, que é as Sagradas Escrituras, eu posso ver e contemplar que todos aqueles que foram até Jesus, todos aqueles que, aleluia, teve um encontro com Jesus, a sua vida já não foi mais a mesma, a sua vida foi mudada e transformada. Eu não consigo entender alguém que tem um encontro com Jesus, deixa de crer no Senhor, deixa de acreditar em Deus e no poder desse Deus. Esse Deus, Ele é grande e poderoso, amados irmãos. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós podemos ver que os profetas, eles sofreram, eles foram humilhados, eles foram rejeitados, muitos apanharam, foram para a prisão, assim como Paulo e Silas. Mas sabe o que eu aprendo dentro da Bíblia? Que cada situação aonde Deus nos coloca, às vezes Deus vai nos colocar em uma situação tão difícil, que através daquela dificuldade a qual nós estamos enfrentando, outras vidas vão ser abençoadas, assim como foi com Paulo e Silas. Eles foram presos injustamente por libertar aquela jovem do espírito de adivinhação. Aí a Bíblia vai nos dizer que os senhores daquela jovem, eles ficaram com muita raiva, mandou prender Paulo e Silas, foram presos injustamente por pregar a palavra do Senhor.
Aí a Bíblia vai nos dizer que lá na cadeia eles começam a adorar o Senhor e não murmurar. Eles começam a louvar o Senhor, mesmo estando machucado, mesmo, aleluia, sido espancado, os pés estão presos. Quem sabe Paulo e Silas ali estavam todos com suas costas rajadas de tanto apanhar, mas eles tomam uma decisão de adorador. Vamos adorar esse Deus. Está doendo, estamos na prova. Se nós morrer hoje, vamos continuar adorando, porque Jesus está aqui conosco. Eles começam a adorar a Deus. As estruturas daquela cadeia começam a balançar, os portões se abrem, as cadeias se abrem, porque aonde tem adorador tem milagre. Aonde tem adorador, o céu se abre. Aonde tem adorador, o milagre tem que acontecer. Aonde tem adorador de verdade, potestade de demônio não resiste. Aonde tem adorador, a enfermidade vai embora. Aonde tem adorador, Satanás ele até tenta, mas ele bate em retirada, porque você é adorador. Deus ele tem visto, Deus ele tem contemplado os teus louvores. Quando tu dobra o teu joelho e clama por ele, Deus ele tem visto. Os olhos dele é como chama de fogo, está sobre a terra. Podem até tentar armar laço contra a tua vida, pode até tentar te ver envergonhada, pode até tentar te ver caída, mas Jesus chega primeiro para dar o livramento. Jesus chega primeiro porque ele te ama. Jesus chega primeiro porque você é escolhida por ele. Oh, glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer, eles foram presos injustamente, mas eles adoram, eles adoram. Aí a Bíblia vai dizer que, aleluia, que aquele carcereiro é salvo através da prisão deles. Oh, glória. A Bíblia vai dizer que um homem por nome de Daniel, Deus permitiu ele cair dentro daquela cova. Deus poderia ter dado livramento, mas Deus permitiu. Mas quando ele chegou dentro daquela cova, quem sabe os inimigos deles sentaram e foram sorrir. Agora nós pegou Daniel, agora não tem escape para ele. Mas quando Jesus chega, ele dá escape, ele dá recompensa, ele abre porta, ele pega pela tua mão, ainda que você venha cair, e te levanta e fala: filho, eu sou contigo. Se levanta, coloca a tua armadura, porque eu ainda tenho muito para fazer contigo. Tu és soldada minha, tu és escolhida minha. Chega de acomodismo, se levanta, pega a tua armadura. Eu sou contigo. Essa peleja tu não vai pelejar, sou eu quem pelejarei por ti. Aleluia. Quem sabe os inimigos deles zombaram e sorriram. Agora nós pegou, caiu lá dentro da cova, não tem para onde correr. Deus foi lá, fechou a boca do leão. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro da fornalha de fogo. Deus não livrou eles de cair dentro daquela fornalha, mas aquele fogo, aleluia, não consumiu eles. Aleluia. Quem sabe você está dentro de uma provação. Quem sabe você está dentro de um deserto. Há tanto tempo que você pensa e olha, não tem mais saída para mim, não tem mais escape. Parece que Deus me esqueceu. Aí você começa a se questionar: Senhor, cadê? Cadê a promessa que tu me fizeste? Cadê a promessa, Senhor, que tu falaste?
antes que muitas vidas iriam se salvar através de mim. Cadê a promessa, Senhor? Aí você olha para um lado e para o outro, já não tem mais saída, e os teus inimigos estão lá, olhando e sorrindo, zombando da tua situação, e Deus está lá só vendo. Filha, eu estou te contemplando, eu estou te vendo, aguenta mais um pouquinho, que essa prova vai passar. No meio dessa prova, eu estou contigo, eu estou te guiando, eu estou te dando estratégia para vencer. Oh glória! Jesus, quando eu olho a Bíblia Sagrada, Jesus, ele não desampara nenhum dos seus. Jesus, ele não desampara. Aí você pode me perguntar, mas missionária Ana Paula, e por que, aleluia, Jezebel consegue matar Nabote para tomar a sua vinha? Aleluia, Nabote pode até, aleluia, ter morrido fisicamente, mas ele estava com o nome lá no livro da vida. Ele não quis negociar os seus valores, não negocia os seus valores por nada neste mundo, por proposta nenhuma neste mundo. Você é adorador, você nasceu para adorar, e a minha Bíblia vai dizer: aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei a sua coroa. A carta à igreja de Tiatira é um chamado à santidade, à fidelidade e à perseverança. Jesus, ele vê tudo, irmãos, e julga tudo com justiça, porque ele é santo. Mas ele também estende a sua graça quando nos arrependemos e fazemos uma nova aliança com ele. Ele segue fiel para conosco. Aleluia. Que possamos responder ao chamado de Deus para a nossa vida com um arrependimento genuíno, com compromisso de verdade, com santidade e com obediência à sua voz, obedecer à sua palavra. Amém? Guarda essa palavra no teu coração nesta noite. Que Deus venha abençoar a cada um que estava aqui nesta noite na casa do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família grandemente. Amém? Já quero retornar a oportunidade aqui para a irmã Laura nesta noite.